Fala pessoal, eu sou o Ninja e hoje nós iremos nessa aula aprender sobre a teoria de Dow. Para muitos, complexa, outros leem livros e não conseguem compreender, porém nessa aula eu vou tentar ser o mais simples possível para você conseguir entender a teoria de Dow. Para a surpresa de muitos, todos os conceitos da teoria de Dow foram criados há mais de 100 anos e continua a sobreviver ao longo do tempo. Charles Dow, ele conseguiu observar coisas que ninguém conseguiu. Ele identificou padrões que são responsáveis até os dias de hoje pela formação do preço. Ele percebeu que na formação do preço era possível se identificar esses padrões e através desses padrões conseguia acompanhar o preço até onde ele desejava ir. Eu irei falar dos principais fundamentos que considero um divisor para quem deseja ser um trader de sucesso. O primeiro princípio fala sobre os índices descontam tudo. O que significa os índices descontam tudo? Segundo o Dow, esse princípio, ele defende que índice como Dow Jones, Ibovespa, já reflete todo o consenso sobre passado, presente e futuro. Ou seja, todas as informações mundiais sobre economia, política, já estão incorporadas na formação do preço através do gráfico. Então é possível a gente ter a sensação que consegue predizir uma notícia que vai vir no futuro analisando gráfico. Isso é surpreendente. E você precisa acreditar nesse princípio, que o preço desconta tudo. Por que eu falo isso? Porque se você confiar nesse princípio, você vai ter a confiança de não precisar estar olhando noticiário, não vai precisar procurar notícias sobre política, não. Você vai conseguir identificar aonde o preço deseja ir através do seu estudo dos gráficos. Catástrofes naturais e outros acontecimentos não são previsíveis. Porém, o preço desconta tudo rapidamente, absorve a informação e se ajusta. Com base nesse princípio, a gente vai conseguir operar mesmo após uma catástrofe ou outro acontecimento relevante de urgência. Então, acredite nesse princípio. Outro princípio da teoria de Dow é que o preço tem três tendências, que são elas: a tendência primária, secundária, terciária. Me acompanhe. Os movimentos percebidos podem ser comparados com os movimentos do mar. A tendência primária pode ser comparado igual à maré. É o maior movimento do mar. Já a tendência secundária pode ser comparado com as ondas da maré. Ela vai subindo ou descendo como a maré. A tendência terciária são os pequenos movimentos que corrigem a tendência secundária, comparado igual às marolas que o mar faz. Então, observando a tendência primária, é possível a gente identificar quando a maré está subindo ou descendo. O próximo princípio, Dow observou e defende que a tendência primária tem três fases. A primeira fase é a fase de acumulação. A fase de acumulação é o melhor momento para comprar um ativo. Geralmente aproveitado pelos investidores mais bem preparados, é o momento em que o mercado já assimilou todas as informações ruins que estavam mantendo a tendência de baixa e começa a dar sinais de reversão para uma tendência de alta. A segunda fase da tendência primária é a fase de participação do público. É o ponto onde a maior parte dos investidores, seguidores de tendência, tem na tendência e ocorre rápidas altas significativas enquanto o mercado assimila novas boas notícias. A terceira e última fase da tendência primária é a fase de distribuição. É quando os jornais começam a escrever sobre o vigoroso aumento dos ganhos do ativo na Bolsa de Valores, o volume de operação começa a aumentar e a participação pública torna-se ainda maior. É nesse momento que os investidores que entraram no ativo na fase da acumulação começam a se desfazer das suas posições, embolsando os lucros. Essas são as três fases da tendência primária. A formação das três fases da tendência primária. Você vai observar que há acumulação, em seguida ele começa a fase da distribuição pública. O preço começou a ganhar agora
ganhos rápidos e significativos. E a fase da distribuição, quando já foi notificado, quando todo mundo já sabe, o preço vai começar agora a fazer a distribuição, dando sinais que irá reverter. Então essas são as 3 fases da tendência principal, que se forem observado na hora de analisar o gráfico, você vai conseguir identificar quando vai começar o ciclo de mudança. Outro princípio defendido por Dow é o volume confirma a tendência. Então, para que todo esse movimento, para que toda essa tendência primária seja confirmado, é preciso ter volume acompanhando o crescimento. E o último princípio que eu considero relevante é: uma tendência ela só muda quando há sinais de reversão. Enquanto não houver sinais de reversão, não haverá uma mudança na tendência. Então, essa é a teoria de Dow. Valeu, até a próxima.